Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a esta edição do Redação Hit. A partir de agora, eu, Tabata Porte, te mantenho muito bem informado com as principais notícias. E olha, infelizmente eu abro falando sobre um dado alarmante, porque a Nigéria se tornou o país que mais mata cristãos em todo o mundo. Em média, 8 pessoas perdem a vida por dia por causa da fé. Apesar das perseguições aos seguidores de Jesus, as igrejas cristãs na África e em outras partes do mundo não param de evangelizar. Mulheres são espancadas covardemente. Corpos são jogados em uma vala. Uma imagem tão forte que precisa até ser coberta. E é dentro dessa realidade tão ameaçadora que cristãos na Nigéria vivem a fé, entre o medo e o amor. De acordo com os dados da Lista Mundial da Perseguição 2025, esse país africano se tornou o lugar mais mortal para os cristãos em todo o mundo. Para se ter uma ideia do quão difícil tem sido a vida dos fiéis, entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024, 3.100 seguidores de Jesus foram mortos no país, revelando uma média de 8 cristãos mortos por dia devido à sua fé. Essa é uma realidade predominante, especialmente na parte sul da Nigéria, né? Quando você analisa a parte norte da Nigéria, há uma dificuldade muito grande, os cristãos enfrentam grandes desafios por conta da perseguição, especialmente aí por conta de 2 grupos, os extremistas fulanis e também o Boko Haram, né? São 2 grupos que perseguem cristãos ali naquela região. E um dado importante, no último ano, os extremistas fulanis mataram mais cristãos do que o próprio Boko Haram. A pesquisa da LMP 2025 também revelou que mais de 100 mil cristãos foram obrigados a se deslocar e agora vivem em campos de deslocados sem alimentação, moradia, acesso a cuidados de saúde e educação. E outros milhares, principalmente na região norte do país, vivem sob constante ameaças de morte. No governo do ex-presidente Muhammadu Buhari, que liderou o país da Nigéria até 2023, os olhos do governo ficaram totalmente fechados para os crimes contra os cristãos. Já com o novo presidente, Bola Tinubu, mesmo sendo muçulmano, assim como seu antecessor, ele tem demonstrado mais preocupação com o grupo cristão. Ainda assim, o sofrimento tem acompanhado de perto a fé de milhões desses irmãos. E a Igreja da Graça está atenta a esse drama que atinge tantos cristãos na Nigéria. E a palavra que é pregada neste altar também é a mesma que chega a 191 países em todo o mundo, seja via satélite, com o Show da Fé, ou presencialmente, com o trabalho dos missionários nas igrejas implantadas nos 5 continentes. Só na África, várias igrejas já estão cumprindo o mandamento de Jesus, que se encontra em Marcos 16:15, que diz: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Mas nós também temos um trabalho, o nosso missionário, através do Facebook, tem atingido a população nigeriana, é uma população muito grande, e através da pregação do evangelho, o missionário tem ensinado as mesmas mensagens que são pregadas aí no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o Brasil, da mesma forma tem acontecido na Nigéria. O pastor Rodrigo Santos, que é o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus na África, também comentou a respeito da diferença entre viver o evangelho no Brasil, em contraste com tanta repressão na Nigéria. Olha, estar no Brasil pregando o evangelho é uma realidade. Você tem a liberdade de pregar o evangelho. Mas em vários países aqui do continente africano, nós não temos essa liberdade. Por exemplo, agora nesse caso recente até da Nigéria, não só pastores perderam a vida, mas como também padres, sacerdotes católicos. Mesmo com tanta ameaça, a igreja nigeriana não para. E entre ameaças de morte e cenas de sangue, os irmãos da Nigéria mostram que a fé jamais morrerá. Assunto importantíssimo, né, para a gente tratar aqui. E agora, mudando de assunto, com notícia de Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, marcou para a próxima quinta-feira 2 sessões extras para julgar a ação que apura uma tentativa de golpe de Estado. Estão no banco dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Já do lado de fora do STF, o assunto, aliás, é anistia. A discussão sobre a anistia aos condenados do 8 de janeiro e a possibilidade de incluir Jair Bolsonaro no perdão reacenderam tensões entre o Congresso e também o Supremo.
Ministros da Corte já avisaram ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que consideram inconstitucional qualquer tentativa de anistia geral voltada para proteger o ex-presidente ou os demais acusados de tentativa de golpe. A Constituição não permite anistia para crimes inafiançáveis, como os que atentam contra o Estado Democrático de Direito. O STF já deu o sinal de que, se um projeto com esse conteúdo for aprovado, será derrubado. O recado relembra o precedente do caso Daniel Silveira, em que a Corte anulou o indulto concedido por Bolsonaro em 2022. Mesmo com a resistência do Supremo, a movimentação política ganhou força. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em Brasília para articular apoios com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e voltou, inclusive, a defender em público uma anistia ampla, citando precedentes históricos como a de 1979, no período militar. O gesto de Tarcísio gerou reação imediata. O deputado Rui Falcão, do PT, entrou com representação no STF, acusando o governador de obstrução de justiça. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a articulação preocupa e aumenta o clima de instabilidade em meio ao julgamento de Bolsonaro. Alcolumbre tenta costurar um texto alternativo que retire Bolsonaro e também os líderes do perdão, mas alivie apenas os réus de menor participação. A proposta busca neutralizar o desgaste do Legislativo diante do Supremo, mas enfrenta a resistência de bolsonaristas que defendem a anistia irrestrita. E no destaque internacional, quase 2 anos depois do início da guerra, Israel anunciou avanços militares com 40% da cidade de Gaza dominada pelo exército, enquanto a população civil enfrenta novas posições. A promessa de ampliar a ofensiva aumenta a atenção sobre uma localidade onde vive cerca de 1 milhão de pessoas. O exército israelense afirmou que controla 40% da cidade de Gaza, a maior concentração urbana do território palestino. Quase 2 anos após o início da guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, tropas intensificaram nas últimas semanas seus bombardeios e operações terrestres na localidade. Hoje mantemos 40% do território da cidade de Gaza. A operação continuará a se expandir e intensificar nos próximos dias. O Hamas encontrará as forças do exército na cidade de Gaza com toda a força. Aumentaremos a pressão sobre o Hamas até que ele seja derrotado. Nem o exército, nem o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciaram publicamente o início da grande ofensiva para tomar a cidade, previsto em um plano aprovado em agosto. Em breve, uma nova fase vai ser lançada. Esta semana, começamos a mobilizar dezenas de milhares de reservistas em preparação para o aprofundamento do ataque ao Hamas na cidade de Gaza. Os reservistas constituem um multiplicador de força para as forças regulares e agora estão se juntando às forças de manobra. Segundo estimativas da ONU, cerca de 1 milhão de pessoas vivem na cidade de Gaza e nos arredores. Testemunhas afirmaram que milhares de palestinos fugiram da urbe nas últimas semanas. Atualmente, o exército israelense controla cerca de 75% da faixa de Gaza, um território de 365 km², sob cerco desde o início do conflito. E na Europa, autoridades judiciais da Alemanha expressaram preocupação com a iminente libertação do principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, por considerarem o preso perigoso. O caso Madeleine McCann volta a chamar a atenção. Autoridades judiciais da Alemanha expressaram preocupação com a iminente libertação do principal suspeito do desaparecimento da menina britânica por considerarem o preso perigoso. Os investigadores acreditam que Christian Bruckner, de 48 anos, tenha assassinado a criança em 2007 em Portugal. À época, ela tinha 3 anos. Mas este caso, que repercutiu em todo o mundo, segue sem solução. Bruckner está preso na Alemanha por ter estuprado, em 2005, uma americana de 72 anos em Portugal. Por não disporem de provas suficientes para apresentar acusações no caso de Madeleine McCann, conhecida como Mary, os investigadores estão impotentes diante da soltura de Bruckner, prevista para 17 de setembro. A promotoria ressaltou que o suspeito continua sendo perigoso e acrescentou que um especialista psiquiátrico avaliou que é de se esperar que cometa novos crimes sexuais.
Os promotores pediram que Bruckner use tornozeleira eletrônica e deva informar as autoridades sobre seu local de residência, mas a justiça ainda não tomou uma decisão a respeito. Bruckner nega qualquer envolvimento no caso Madeleine McCann, que desapareceu do quarto de hotel onde passava férias com seus pais, enquanto eles jantavam em um restaurante próximo. E agora, falando de economia, a China vai impor sobretaxas temporárias às importações de carne de porco da Europa por suposta prática de dumping. O governo chinês também criticou ontem, sexta-feira, o presidente americano Donald Trump por incitar os países europeus a exercer pressão econômica sobre Pequim por seu papel na guerra da Ucrânia. As taxas vão variar entre 15,6% e 62,4% e entraram em vigor a partir de 10 de setembro. O gigante asiático havia iniciado essa investigação em junho de 2024, pouco depois da União Europeia anunciar a intenção de impor tarifas adicionais aos veículos elétricos importados da China. O país asiático é o maior consumidor mundial de carne de porco. A Comissão Europeia respondeu rapidamente, com a promessa de tomar todas as medidas necessárias para proteger os profissionais do setor. Também nesta sexta-feira, a China afirmou que se opõe de modo veemente a qualquer coação, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estimulou os líderes europeus a pressionar economicamente Pequim em retaliação pelo seu papel na guerra da Ucrânia. Nos opomos firmemente à prática de arrastar a China para este assunto e rechaçamos a imposição da chamada pressão econômica sobre a China. Trump pediu na quinta-feira, em uma conversa por videoconferência com os líderes europeus, uma pressão econômica sobre a China devido ao seu apoio à Rússia na ofensiva na Ucrânia. A China nunca condenou a Rússia por sua invasão e se apresenta como uma parte neutra e um possível mediador no conflito. Os países aliados da Ucrânia acusam Pequim de ajudar a Rússia a contornar as sanções ocidentais, especificamente por permitir que compre componentes tecnológicos necessários para produzir armamento. E veja a seguir, Túnel Santos Guarujá. Empresa portuguesa vence leilão do primeiro projeto submerso do Brasil. A reportagem completa você confere no próximo bloco. O Redação Hit está de volta com as principais notícias. A Organização Meteorológica Mundial advertiu que incêndios florestais liberam uma mistura tóxica de poluentes que pode deteriorar a qualidade do ar a milhares de quilômetros de distância. A agência da ONU explicou que a qualidade do ar está intimamente relacionada com as mudanças climáticas e que os dois devem ser abordados de maneira conjunta. Os incêndios na Amazônia, Canadá e Sibéria proporcionaram informações sobre como a qualidade do ar pode ser afetada em larga escala. A organização destacou ainda o papel das partículas microscópicas, chamadas aerossóis, nos incêndios, na formação da neblina de inverno, nas emissões do transporte marítimo e na poluição urbana. Estas partículas, com um diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, são consideradas especialmente prejudiciais, porque podem penetrar profundamente nos pulmões ou no sistema cardiovascular. Embora os incêndios florestais de 2024 tenham provocado níveis superiores à média no Canadá, Sibéria e África Central, o maior aumento de partículas foi registrado na Amazônia. A Agência das Nações Unidas ressaltou também que a temporada de incêndios florestais tende a ser mais severa e prolongada a cada ano devido às mudanças climáticas. Além disso, apontou que os incêndios florestais em um continente acabam provocando poluição atmosférica em outro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição atmosférica provoca mais de 4,5 milhões de mortes prematuras a cada ano em todo o mundo e acarreta importantes custos ambientais e econômicos.
O Banco Central anunciou medidas para reforçar a segurança no sistema financeiro de ataques hackers. As instituições de pagamento não autorizadas terão limites para a TED e para o Pix. Um pacote de medidas de aperto na regulação do sistema financeiro, anunciadas pelo Banco Central, tenta fechar brechas que estão sendo exploradas pelos criminosos para instituições de pagamento não autorizadas e as que se conectam à rede do Sistema Financeiro Nacional, via prestadores de serviços de tecnologia da informação por terceirizados, fica limitado em R$ 15 mil, o valor de TED e Pix por transação. Segundo o Banco Central, essa limitação pode ser removida quando o participante e seu respectivo prestador de serviço atenderem aos novos processos de controle de segurança. Os participantes que atestarem a adoção de controles de segurança da informação podem ser dispensados da limitação por até 90 dias. A medida entra em vigor imediatamente e os prestadores de serviços de tecnologia da informação em atividade têm até 4 meses para se adequarem. Segundo o Banco Central, o valor foi determinado porque a maior parte das transações de Pix ou TED de pessoas jurídicas estão abaixo de 15 mil. Segundo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nos últimos ataques contra o sistema, os volumes de Pix e de TED que se tentam fazer são bastante altos. E ao se restringir o valor, vai forçar a necessidade, para fazer ataque, um volume de operações maior, o que tende a ser identificado mais rápido. O descumprimento, segundo o BC, estará sujeito à aplicação de medidas cautelares ou até ao descredenciamento. A construtora portuguesa Mota Engel venceu o leilão para construir o primeiro túnel submerso do Brasil, que vai ligar 2 cidades do litoral de São Paulo. O projeto é considerado uma das maiores obras de infraestrutura do novo programa de aceleração do crescimento do governo federal e estadual. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias e Investimentos, realizou na sede da Bolsa de Valores AB3 o leilão do túnel Santos-Guarujá. Foi rematado pela empresa Mota Engel Latam Portugal, com investimento total estimado em 6 bilhões e 800 milhões de reais. O empreendimento será realizado no modelo de parceria público-privada entre os governos estadual e federal, com participação da iniciativa privada responsável pela construção, operação e manutenção da estrutura, com prazo de 30 anos. Com aporte público de 5 bilhões e 100 milhões de reais dividido igualmente entre Estado e União. O projeto tem a previsão de ser concluído em 2030, prometendo revolucionar a mobilidade na Baixada Santista. Quero aqui ressaltar o espírito republicano do presidente Lula e também do governador Tarcísio, porque por ser uma obra com recurso federal, por ser uma obra num ambiente federal, num terreno federal, de uma estatal federal, normalmente seria feito pelo governo federal. Mas houve esse entendimento e foi feito então em conjunto com a autoridade federal e a autoridade do Estado de São Paulo. Lembrando ainda que o Porto de Santos estava naquela linha de ser privatizado. O Porto de Santos era um dos portos que iria ser privatizado. E o presidente Lula retirou da relação dos portos privatizáveis, e ao ser um porto público, é possível então colocar e aportar recurso, como foi esse caso aqui agora. Com 1,5 km de extensão total, estima-se que pelo menos 870 metros sejam submersos. A infraestrutura permitirá o tráfego de veículos de passeio, transporte público, caminhões, bicicletas e pedestres. Atualmente, cerca de 78 mil pessoas atravessam diariamente entre as 2 margens com barcos pequenos e balsas. O projeto do túnel Santos-Guarujá existe há mais de 100 anos de espera. De acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, essa espera está terminando agora. 101 anos de espera. Essa espera está acabando hoje. A gente dá um pontapé importante no dia de hoje. Vai embora a desesperança, vai embora a descrença de que uma obra desse porte, dessa relevância, seria impossível. Está ficando para trás. Vai embora aquela descrença em projetos intermináveis que não geram resultado. Porque não sabendo que era impossível,
foi lá e fez. Várias pessoas trabalharam muito para que esse projeto se tornasse real. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a assinatura do contrato para o túnel Santos-Guarujá como um marco do espírito republicano, reunindo a cooperação entre os governos federal e estadual. Ele ressaltou que a viabilização da obra foi possível graças ao resgate do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Se tem uma coisa que não aconteceu no túnel Santos-Guarujá, foi disputa por protagonismo. Desde o começo, os diálogos do governo federal com o governo estadual foi republicano para viabilizar a obra. Ninguém ficou querendo sair na foto para deixar o outro para trás. Os dois governos deram-se as mãos para chegar no dia de hoje e celebrar essa grande contratação. Daqui a alguns anos, nós vamos celebrar a inauguração dessa obra. E tanta gente vai ser beneficiada, e nós vamos nos lembrar do dia de hoje, que é assim que se faz política, é assim que se constrói a democracia. O leilão do túnel Santos-Guarujá é um marco histórico para São Paulo e para o Brasil. A escolha pelo método túnel imerso foi resultado de análise técnica criteriosa. Alternativas como ponte ou túnel escavado foram descartadas em razão de restrições da base aérea de Santos, tráfego intenso de navios no canal portuário e solo instável da região. A solução imersa garante menor impacto urbano e ambiental, reduz desapropriações e permite execução mais rápida e segura. O projeto prevê a geração de aproximadamente 9.000 empregos diretos e indiretos, além de capacitação de trabalhadores locais. A obra beneficiará diretamente cerca de 2 milhões de habitantes da Baixada Santista, reduzindo em até 90% o tempo de travessia entre Santos e Guarujá e fortalecendo a integração logística com o Porto de Santos. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima.